Em 1978, Bento voltava a cavalo para a fazenda Boa Esperança quando avistou algo caído à margem da estrada de terra. Ao se aproximar, percebeu que era uma jovem desacordada, com o vestido sujo de poeira e os sapatos gastos pela longa caminhada. Bento desceu rapidamente e verificou que ela respirava. Sem saber quem era aquela moça, levou-a para a fazenda onde trabalhava como peão. Dona Zulmira, a cozinheira, ajudou a acomodá-la em um quarto simples próximo à cozinha. Horas depois, a jovem abriu os olhos assustada. "Onde estou?" "Na fazenda Boa Esperança", respondeu Bento. "Meu nome é Bento. Encontrei você na estrada." A moça tentou se levantar. "Preciso ir embora. Você mal consegue ficar em pé. Qual é seu nome?" Ela hesitou antes de responder. "Rosalina." Bento percebeu o medo em seus olhos, mas não insistiu. Na manhã seguinte, enquanto Rosalina ainda descansava, 2 cavaleiros chegaram à fazenda. Um deles mostrou a Bento um pequeno retrato e perguntou: "Você viu esta moça? Toda a região está procurando por ela." Bento reconheceu Rosalina imediatamente, mas manteve o rosto sério. "Por que estão procurando?" O homem guardou o retrato. "Porque ela roubou dinheiro e joias da fazenda onde trabalhava. É melhor tomar cuidado. Ela parece inocente, mas é perigosa." Bento esperou os homens partirem e foi direto ao quarto. Rosalina estava perto da janela, pronta para fugir. "Então era verdade que estava fugindo", disse ele. Ela se virou assustada. "Eu posso explicar." "Espero que possa, porque acabei de mentir para 2 homens por sua causa." Rosalina respirou fundo e seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não roubei nada, Bento. Estão me procurando porque descobri quem é o verdadeiro ladrão." Bento fechou a porta do quarto e pediu que Rosalina contasse tudo. Ela explicou que trabalhava na cozinha da fazenda Santa Rita havia quase 2 anos. Nos últimos meses, começou a perceber que sacas de café e outras mercadorias desapareciam antes de serem registradas. Certa noite, ao levar o jantar ao escritório, viu o administrador, Silvério, escondendo dinheiro e alterando as anotações do patrão. "Ele percebeu que eu vi", contou Rosalina. "Na manhã seguinte, apareceram joias e dinheiro escondidos debaixo da minha cama. Ninguém acreditou em mim." Bento ficou em silêncio por alguns segundos. "E por que Silvério tem tanta certeza de que você não pode provar o que diz?" "Porque o caderno, onde ele anotava as vendas escondidas, desapareceu. Mas eu sei onde ele costumava encontrar os compradores." Bento percebeu que ajudá-la poderia trazer problemas, mas não conseguia entregá-la sem descobrir a verdade. "Você fica aqui até recuperar as forças. Depois pensamos no que fazer." Nos dias seguintes, Rosalina passou a ajudar Dona Zulmira na cozinha para agradecer pela acolhida. Bento aparecia sempre na hora do café e fingia que era coincidência. "Você não trabalha?" perguntou ela sorrindo. "Trabalho muito. Curioso. Toda vez que faço bolo, você está descansando." Bento riu. Aos poucos, a desconfiança deu lugar à amizade. Numa tarde, Rosalina levou café até o galpão onde ele consertava uma cela. "Por que está me ajudando?" perguntou ela. Bento olhou para a jovem. "Porque acredito em você." Rosalina sorriu pela primeira vez sem medo. Antes que pudesse responder, um cavalo entrou apressado no terreiro. Dona Zulmira correu até eles. "Bento, esconda Rosalina. Silvério está vindo para cá." Bento levou Rosalina até um antigo depósito atrás da casa e pediu que ela permanecesse em silêncio. Pouco depois, Silvério entrou no terreiro acompanhado de outro homem. "Disseram que um peão desta fazenda encontrou uma moça na estrada", falou ele. Bento manteve a calma. "Encontramos muita gente nessas estradas." Silvério aproximou-se. "Se estiver escondendo Rosalina, pode se arrepender." Bento não recuou. "Isso é uma ameaça?" O administrador sorriu e foi embora, mas Bento percebeu que ele voltaria. Ao anoitecer, libertou Rosalina do esconderijo. "Você deveria me mandar embora", disse ela.
Seria mais seguro para você. E deixar que peguem uma inocente? Não. Naquela noite, os dois conversaram na varanda da pequena casa de Dona Zulmira. Rosalina contou que perdera os pais ainda jovem e que não tinha para onde voltar. Bento, por sua vez, revelou que trabalhava na Boa Esperança desde os 16 anos e sonhava juntar dinheiro para comprar um pequeno pedaço de terra. Então, nós dois estamos procurando um lugar para chamar de nosso, disse Rosalina. Os olhos dos dois se encontraram e, por alguns segundos, nenhum deles falou. Bento segurou delicadamente a mão dela. Rosalina não afastou. Quando tudo isso acabar, eu gostaria de conhecer você sem medo e sem homens nos procurando, disse ele. Ela sorriu. Eu também. Na manhã seguinte, Bento recebeu um recado inesperado. Um comerciante da vila queria falar com ele. O homem afirmava ter provas de que Rosalina dizia a verdade. Bento encontrou o comerciante nos fundos de um armazém da vila. O homem contou que comprara sacas de café de Silvério várias vezes, sempre escondido do dono da fazenda Santa Rita. Guardei os recibos porque ele ainda me deve dinheiro, explicou. Se eu falar, também posso ter problemas. Mas não quero ver uma moça inocente pagando pelo que não fez. Bento voltou à Boa Esperança com os documentos escondidos sob a camisa. Quando mostrou tudo a Rosalina, ela o abraçou sem pensar. Os dois ficaram imóveis por um instante até Bento apertá-la em seus braços. Agora podemos provar sua inocência, disse ele. Rosalina levantou o rosto. Você arriscou sua vida por mim. E faria novamente. O beijo aconteceu devagar, como se os dois já esperassem por aquele momento desde a primeira conversa. Quando se afastaram, Rosalina sorriu. Ainda quero conhecer você sem medo. Então, vamos acabar com isso. Na manhã seguinte, partiram para a Santa Rita, acompanhados do patrão de Bento, que decidira ajudá-los. Diante dos recibos, o dono da fazenda mandou chamar Silvério. O administrador chegou tranquilo, mas perdeu a cor ao ver Rosalina ao lado de Bento. Ela é uma ladra, gritou. Rosalina não abaixou a cabeça. Então explique os recibos. Silvério olhou para os documentos e depois para a porta. Antes que alguém pudesse impedi-lo, virou-se e correu em direção ao cavalo. Silvério conseguiu montar no cavalo, mas não foi longe. Alguns trabalhadores da Santa Rita, que já desconfiavam de seus negócios, fecharam a porteira antes que ele alcançasse a estrada. Cercado e sem saída, o administrador foi obrigado a voltar. Os recibos do comerciante foram comparados aos registros da fazenda e logo descobriram que as datas e quantidades correspondiam às mercadorias desaparecidas. Pressionado, Silvério acabou confessando que havia escondido as joias e o dinheiro no quarto de Rosalina para afastar qualquer suspeita de si mesmo. Finalmente, o nome dela estava limpo. Quando tudo terminou, o dono da Santa Rita pediu desculpas e ofereceu seu antigo trabalho de volta, mas Rosalina agradeceu e recusou. Ao sair da fazenda, encontrou Bento esperando por ela perto da porteira. E agora? Perguntou ele. Agora estou livre. Vai embora? Rosalina percebeu a preocupação em sua voz. Eu ainda não sei. Bento respirou fundo. Fique na Boa Esperança. Dona Zulmira gosta de você e precisa de ajuda na cozinha. Rosalina sorriu. Só Dona Zulmira quer que eu fique? Bento aproximou-se. Não, eu quero mais do que todos. Ele segurou a mão dela. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas desde que encontrei você naquela estrada, minha vida mudou. Rosalina encostou a cabeça em seu peito. Então ainda bem que você passou por aquela estrada. Bento sorriu e a beijou. Pela primeira vez, os dois puderam pensar no futuro sem medo de quem apareceria atrás deles. Alguns meses se passaram e Rosalina continuou na fazenda Boa Esperança, trabalhando ao lado de Dona Zulmira e construindo uma vida que jamais imaginara ter. Bento mantinha o costume de aparecer na cozinha sempre que sentia o cheiro de bolo, embora continuasse jurando que era apenas coincidência. Nos fins de tarde, depois do trabalho,
Os dois caminhavam pela propriedade e faziam planos para o futuro. Bento ainda sonhava em comprar seu pedaço de terra, mas agora já não falava daquele sonho sozinho. Quero uma casa com uma varanda grande, dizia Rosalina. E eu quero um cavalo bom. O cavalo vai dormir na varanda. Se você continuar aumentando essa casa nos seus planos, talvez eu tenha dinheiro apenas para o cavalo. Rosalina ria. E Bento sempre terminava aquelas discussões roubando-lhe um beijo. Um ano depois do dia em que se encontraram na estrada, Bento levou Rosalina ao mesmo lugar. Por que me trouxe aqui? Perguntou ela. Porque foi aqui que minha vida mudou. Bento retirou do bolso uma pequena aliança e segurou a mão dela. Eu não tenho minha terra ainda, nem a casa com a varanda que você quer, mas tenho certeza de que quero construir tudo isso com você. Rosalina se emocionou. Isso é um pedido? É, mas você está demorando para responder. Ela riu entre as lágrimas. Sim, Bento, eu aceito. Meses depois, os dois se casaram numa pequena cerimônia na Boa Esperança, cercados pelas pessoas que haviam se tornado a família de Rosalina. Com o tempo, Bento conseguiu comprar uma pequena propriedade próxima dali. Não era uma fazenda rica, nem possuía uma casa grande, mas tinha terra fértil, alguns animais e uma varanda que Rosalina fazia questão de lembrar que fora ideia dela. Anos mais tarde, sempre que alguém perguntava como os dois haviam se conhecido, Bento dizia que encontrara uma moça misteriosa caída numa estrada de terra. Rosalina imediatamente corrigia. Você não encontrou uma moça misteriosa. Encontrou uma mulher exausta e coberta de poeira. Mas minha versão é mais romântica, ele respondia. E os dois riam, lembrando que o pior dia da vida de Rosalina havia sido também o começo de uma nova história. Ela, que um dia acreditou ter perdido tudo por causa de uma mentira, encontrou alguém que decidiu ouvir sua verdade quando seria muito mais fácil abandoná-la. E Bento, que sonhava apenas com um pedaço de terra, descobriu que alguns dos maiores presentes da vida aparecem nos caminhos que não planejamos percorrer. E agora eu quero saber a sua opinião. Você teria feito como Bento e arriscado a própria segurança para ajudar Rosalina, mesmo sem saber se ela estava dizendo a verdade, ou teria entregado a jovem aos homens que a procuravam? Conte nos comentários o que você faria no lugar dele. E se você gostou da história de Rosalina e Bento, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Sua inscrição e sua curtida ajudam muito o canal a continuar trazendo novas histórias e não custam nada. Obrigada por acompanhar até o final e nos encontramos na próxima história.